Então, vamos lá. Tem aqui a pergunta do Elpídio Fonseca. Boa noite, parabéns pela iniciativa deste curso e pelas aulas sempre ricas e didáticas. Gostaria de fazer uma pergunta mais geral, envolvendo o entendimento que alguns cientistas políticos têm acerca do comunismo como uma religião política, expressão que Voegelin empregou no início dos seus estudos, vindo, porém, a abandoná-la mais tarde, assim como ao que ela significava. Percebo que Oria Roman Patapievich, assim como Vladimir Tismaniano, continuam a empregar essa expressão em seus livros. Não vejo neles citada senão a nova ciência da política, do Voegelin, como demonstra o livro deste último, Comunismo, o destino de uma religião política, que traduzi e saiu pela Vida Editorial, e também o seu mais recente livro, The Devil in History, que estou traduzindo. O senhor poderia explicar novamente, agora para um público mais amplo, que é o dos seus alunos, em que está errada essa concepção e se ela poderia ser tomada ao menos no sentido metafórico? Bom, é evidente que no sentido metafórico, no sentido elástico, o comunismo tem algumas semelhanças com a religião, com as grandes religiões, mas sempre apenas uma analogia, não é um conceito rigoroso. Tá certo? Uma analogia é uma síntese de semelhanças e diferenças. Então você usa uma analogia quando você quer dar uma ideia geral e vaga de algo do qual você não tem uma ideia precisa. Então a metáfora é perfeitamente legítima quando você está explorando um terreno novo e você ainda não tem os conceitos. Porém, dado uma metáfora, ela tem várias camadas de significados, vários significados possíveis, e é preciso analisar a metáfora, decompor os seus vários significados possíveis e ver aqueles que se conferem com a realidade e aqueles na qual o objeto, na verdade, difere daquilo com o qual ele está sendo comparado. Então, essa, vamos dizer, a crítica que o Voegelin faz aos conceitos não analisados se aplica perfeitamente ao caso da religião política. Então, se você vê o comunismo apenas pela sua semelhança com a religião, você está abolindo as diferenças, tá certo? Então você não está lidando com um conceito rigoroso. Na verdade, o comunismo ele se parece muito mais com as seitas gnósticas e com movimentos messiânicos. Portanto, não faz parte, vamos dizer, de nenhuma das grandes religiões da humanidade, nem budismo, nem islamismo, nem hinduísmo, nem cristianismo. Tá certo? Além disso, o próprio conceito de religião é um problema. Então, por exemplo, em árabe, a palavra com que o Islã se designa a si mesmo é din. E a palavra din vulgarmente se traduz como religião. Mas din quer dizer, na verdade, uma lei constitutiva. Tá certo? Então, no conceito do din, não se distingue a lei religiosa da lei natural, a lei moral da lei natural. Então, é como se fosse, vamos dizer, uma lei universal que está em vigor. Portanto, não está implicando ali um ideal moral, mas uma realidade presente. Quer dizer, a vontade de Allah está onipresente e ela se manifesta por igual, vamos dizer, na natureza e na sociedade humana e, sobretudo, na esfera jurídica, onde, por exemplo, as religiões como o budismo e o cristianismo têm, vamos dizer, com a esfera jurídica uma relação muito remota. Você pode dizer que algumas leis nos países ocidentais foram inspiradas na religião, mas não ditadas por ela, né? Então, a distinção entre uma esfera religiosa e uma esfera civil é das mais antigas no Ocidente. A própria formação da Idade Média, com as duas colunas, a Igreja e o Império, né, já mostra que não havia no Ocidente um conceito como o do din, né, que abrangeria tudo isso de uma maneira idêntica. Por exemplo, quando você vê uma discussão num parlamento, num país islâmico, a fonte que eles citam não é uma constituição civil, é o próprio Corão. Tá certo? E no Ocidente você pode, evidentemente, um deputado discutindo uma lei pode citar a Bíblia, mas apenas como inspiração, não como, vamos dizer, uma fonte do direito. Não é isso? Então, a Bíblia é fonte do direito só no sentido que a civilização em geral é a fonte do direito, mas não é uma fonte oficial, por assim dizer. Então, o próprio conceito de religião ele tem os seus problemas,
Né? Em que medida, por exemplo, você pode aplicar esse conceito igualmente a coisas tão diferentes como o Islã, o cristianismo e o budismo? Né? Nós sabemos que o budismo, na verdade, não existe uma doutrina budista, existe apenas uma técnica espiritual budística, né? Que supostamente, se você a praticar, você vai chegar a uma iluminação e aí você vai aí você vai ter um conteúdo doutrinal, mas até lá não. Então, são entidades tão. Olha, eu comecei estudando, antes mesmo de entrar mais profundamente em filosofia, eu fiquei estudando religião comparada um tempão, e a única conclusão que eu cheguei é que as religiões são incomparáveis. Você não tem, elas não têm pontos de equivalência, são fenômenos radicalmente heterogêneos. Por exemplo, o cristianismo se apresenta claramente como uma via de salvação. Você pode dizer a mesma coisa do judaísmo? De maneira alguma, o judaísmo é, vamos dizer, o regulamento divino da vida do povo judeu. É certo? Não se está falando em salvação da alma. Não é isso? E a que povo especificamente se dirige o cristianismo? A todo e qualquer um. Portanto, a mensagem cristã se dirige, sobretudo, à liberdade do indivíduo. Tá certo? Não enquanto membro de uma comunidade, mas enquanto membro da espécie humana, simplesmente. Então, como você vai colocar essas coisas no mesmo plano e compará-las? Não tem comparação, você tem que reconhecer a heterogeneidade. Ora, se o próprio conceito de religião é nebuloso e vago, ele tem mais valor metafórico do que outra coisa, quanto mais não o teria uma expressão indireta como religião política. Então, é admissível que os primeiros estudiosos do comunismo que estavam tateando usassem metáforas, porque sem a metáfora você não chega lá. Você estudou o negócio dos 4 discursos, você vai entender que se você não passou pela imaginação poética, você não vai chegar em coisa nenhuma. Tá certo? Então, as metáforas, as figuras de linguagem são as primeiras explorações que você faz sobre um fenômeno que você não domina intelectualmente, que você percebe, sente, mas não domina intelectualmente. Então, quer dizer, as modernas ideologias de massa, elas têm uma linha de continuidade histórica direta com seitas gnósticas e movimentos messiânicos. Você pode reconstituir as influências. No livro do Fire in the Minds of Men, né, do James Billington, você vê claramente isso, como uma coisa foi se transformando na outra. Quer dizer, não é uma semelhança que você vê. Né? Você diz, não, o comunismo parece um movimento messiânico. Não é que ele parece, ele sai historicamente de dentro do movimento messiânico, que é uma influência, por assim dizer, material, de autor para autor. O sujeito influenciou o outro, que influenciou o outro, que influenciou o outro, chegou aqui. Né? Então, ali você já está se aproximando de uma visão mais científica e mais rigorosa. Nós sempre temos que estar trabalhando essas coisas, quer dizer, partindo, não rejeitar as metáforas, é claro. Não posso dizer que está errado chamar de religião política. Não está errado, mas é um pouco primitivo. Eu acho que hoje nós já temos uma compreensão maior. Quando eu procurei descrever o espírito revolucionário, a mentalidade revolucionária, a ideia era essa, né? Chegar, vamos dizer, a especificar o que é a mentalidade revolucionária para distingui-la de coisas que podem se parecer com ela, como, por exemplo, vamos dizer, a fé religiosa. Aliás, a própria fé. Né? Fé é outro bicho de 7 cabeças. Quer dizer, quem sabe o que é fé? Né? Quando as pessoas usam a fé como sinônimo de crença, eu digo, bom, crença é crença numa afirmação. O sujeito diz 2 mais 2 é 4, você acredita ou não? Agora, a fé no sentido cristão não é bem isto. Se você pegar aqueles primeiros seguidores de Cristo, que se beneficiaram de milagres, o cego, o aleijado, a mulher que tinha hemorragia, todos esses, quanto que eles conheciam da doutrina cristã? Quase nada. Não é isso? E, no entanto, eles tinham fé. O que era fé? Era confiança na pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo e na identidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, você diz que você é o Filho de Deus, eu acredito. Portanto, é como diz o doente diz para ele, eu não posso me curar, mas você pode. Eu acredito que você pode. Então, a confiança numa pessoa é uma coisa completamente diferente da crença numa doutrina, numa teoria. E, no entanto, a palavra fé é usada normalmente como crença. Até, às vezes, num sentido diminutivo. Por exemplo, você tem uma fé num candidato, você tem
fé no Donald Trump, você tem fé na Hillary Clinton. Né? Quer dizer, você acha que eles não vão te enganar. Mas essa fé é pessoal, né? A fé numa pessoa, mas não é a mesma coisa que a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então é uma pessoa diferente, quer dizer, você confia na identidade divina do nosso Senhor Jesus Cristo porque ele o declarou. Né? E você não tem o mesmo tipo de fé na Hillary Clinton ou no Donald Trump, ou no Bolsonaro, ou no Michel Temer, ou na Dilma, ou no Lula. No Lula quase chegaram até, porque o Lula tinha aquele negócio de fazer imposição de mãos. Quando ele ia para o Nordeste, o pessoal, ô presidente, eu estou aqui com febre, estou com hemorroida, faça imposição de mãos para me curar, que nem o Henry Cristo. Então tinha esse tipo de quase fé religiosa no Lula. Mas, vamos dizer, são muitos fenômenos que podem nos aparecer todos juntos. Como diria o Mário Ferreira, a primeira visão que nós temos de alguma coisa é uma síntese confusa. Esta síntese confusa se expressa numa figura de linguagem. Mas a figura confusa, a síntese confusa tem que ser decomposta, analisada, para você chegar no fim a uma síntese clara e distinta. Né?